Me chamo Ivete Luna, sou professora do Instituto de Economia da Unicamp. Na aula 24, a gente conheceu as diversas possibilidades de testes, para realizar a comparação de 2 populações, mais especificamente a média de 2 populações. No vídeo anterior, nós resolvemos um exercício referente ao caso 1, em que as amostras são independentes e as variâncias são conhecidas, que é um assunto que também já foi tratado em vídeos anteriores. Neste caso, a gente vai resolver um exercício em que as amostras ainda se mantêm independentes, porém, as variâncias, são iguais, embora desconhecidas, tá bom? O enunciado é o seguinte: temos um fabricante que afirma a respeito da superioridade do seu produto, né, se comparado com o principal concorrente. Você é contratado para realizar um estudo a partir de 14 telefones selecionados aleatoriamente daquele fabricante e 16 telefones similares do concorrente principal. Os resultados são mostrados nessa tabela. Percebe que a gente tem informações da média amostral, do desvio padrão amostral e dos respectivos tamanhos da amostra. O índice 1 é associado às informações do fabricante que encomendou o estudo para você, e o índice 2 referente às informações da amostra do concorrente. A 5% de significância, a gente pode verificar que a superioridade do produto do fabricante. A gente assume, neste caso, que as variâncias populacionais são iguais. Neste momento, essa informação é dada porque, na prática, a partir dessas 2 amostras, você teria que decidir se, desconhecendo as variâncias, você assume que elas são iguais ou que são diferentes. O que nos pediria, então, em um primeiro passo, realizar um teste que comparasse as 2 variâncias. Se a gente decidisse pelo teste de hipótese que as variâncias são iguais, nós cairíamos então neste caso 2A que estamos explorando. Se não, as variâncias, ao ser consideradas diferentes, nos levariam então a incorrer, ou a ter que assumir que as variâncias são de fato, diferentes, né. Eu vou corrigir aqui, porque nós estamos no caso 2A, né, que é o caso de amostras independentes, variâncias desconhecidas, porém iguais, tá. Muito bem, então vou passar agora no meu quadro branco para a gente fazer alguns esboços antes da gente resolver ele computacionalmente no R, tá? O enunciado está aqui, veja então todas as informações que nós temos, o nível de significância é 5%, portanto, nós estamos, como já comentei, no caso 2 de variâncias desconhecidas, porém iguais. Então, para a mesma variância sigma ao quadrado de ambas as populações, nós temos 2 estimativas e a gente não vai descartar nada, né? A gente vai fazer o quê? Vai calcular um único estimador que surge da ponderação dos 2 estimadores independentes, ó, o S1 ao quadrado e um S2 ao quadrado. E quais os pesos? Os respectivos graus de liberdade referentes à distribuição Q quadrado, né? A gente viu que a gente usa a distribuição Q quadrado para testes sobre a variância, é por isso, né? Porque esta variância amostral tem uma distribuição Q quadrado com n-1, é associado a uma distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade, né? Em que n é o tamanho da amostra. Então, aqui, o peso para este primeiro estimador é igual a n1 menos 1 e para este outro n2 menos 1, né? Divido tudo pela soma de ambos os pesos e consigo este estimador único para esta variância desconhecida sigma ao quadrado. Como eu quero verificar a superioridade, basta que o desempenho de ambos os produtos seja iguais, que os desempenhos sejam iguais, para eu invalidar a afirmação do fabricante, né? Portanto, a minha hipótese nula é de igualdade de desempenho versus a hipótese alternativa de superioridade. Veja que se eu rejeito a hipótese nula, né, eu vou admitir, né, que a afirmação do fabricante é correta, né, que o produto dele é superior, por isso que essa diferença é positiva, né. Isso aqui, ó, significa que Mi1
é maior que μ2, né, basta só passar esse μ2 para o outro lado, né. Muito bem, isso tudo, né, nos leva a ter que usar uma estatística com distribuição de student, isso porque nós não conhecemos a variância sigma ao quadrado, né. Portanto, essa estatística T surge de usar a média ou a média das diferenças, né, o D barra, né. A estimativa da sua variância, tendo em vista que desconhecemos este sigma ao quadrado, vai ser dada por esse valor no denominador elevado ao quadrado, né. Por isso que este valor todinho tem uma ou essa variável aleatória definida desse jeito, né. Percebe que no numerador temos uma distribuição normal, no denominador essa estatística aqui tem uma distribuição Q quadrado, né, então aqui você tem a raiz de uma Q quadrado. Isso define uma variável aleatória com distribuição Taylor-Student e no caso com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, tá. O porquê está explicado no vídeo 24, tá, ver vídeo 24, referente à aula 24 no canal, tá. Muito bem, é um teste unilateral, então a minha região crítica vai ser composta por todos os valores maiores ou iguais que um valor crítico, tal que a chance de eu errar ao rejeitar esta hipótese nula sendo ela verdadeira seja igual a alfa, né? Essa chance todinha é representada então por esta área em verde, né? Que nós temos condição de calcular ou de especificar a partir desse valor crítico. Como é que eu defino esse valor crítico no R? É um quantio, então começo com Q, referente à distribuição T de student, portanto, a função a usar é a função QT do R. Né? Ela precisa de dois argumentos. Primeiro, a área esquerda, portanto, vai ser a diferença, 1 menos alfa, e o número de graus de liberdade da variável, no caso, N1 mais N2 menos 2. Dá para fazer por p-valor? Sempre, se a estatística, por exemplo, for positiva, lembra que essa distribuição aqui, aliás, essa entrada no zero, opa, peraí, vou fazer algo mais bonito. Ok. Esta distribuição T-student é simétrica e centrada no zero, né? Então, se a estatística observada for positiva, a chance de obter essa amostra, uma amostra mais extrema, vai estar representada pela área à direita, né? Portanto, o p-valor neste caso, né? A gente tem que verificar, não calculei ainda essa estatística, né? Vai definir o meu p-valor, que vai ser igual, no caso, a probabilidade de T ser maior ou igual que ST ops, né? E nós já sabemos como calcular, né? Isso aqui vai ser igual a, deixa eu só trocar aqui, vamos pular aqui, ó, só para você ver, 1 menos, aliás, não é P, perdão, é 1 menos, é uma probabilidade, né? Então, começo com P da distribuição T student, então uso a função PT, o input é estatística, TOPS, e aqui o N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Dessa forma, nós estaremos calculando, então, o nosso p-valor, tá? Perceba que a sequência de todo o teste de hipóteses é sempre a mesma, né? O que muda? Muda a distribuição que você vai utilizar, isso porque você está mudando o instrumento, né? Ele que especifica praticamente todo o resto, né? Mas os passos em si são sempre os mesmos. Então, vamos agora passar para o nosso R. Ok. No R, então, como sempre, eu já passei aqui o enunciado da questão. O índice 1 se refere à firma que nos contratou para fazer esse estudo. O índice 2 se refere ao produto do concorrente. Todos os valores dados, as informações do enunciado estão aqui, então já vou carregar no R. Nós precisamos verificar se de fato o desempenho dos telefones da fábrica que nos contratou é superior à do concorrente. Para isso, nós definimos as nossas hipóteses nula e alternativa. Sabemos qual é a variável aleatória que utilizaremos como instrumento para procurar evidências que nos auxiliem no processo de decisão a partir da amostra.
Sabemos que estamos no caso 2A, em que as variâncias são desconhecidas, porém iguais, então nós temos um único estimador ponderado para essa variância desconhecida a partir das duas estimativas independentes. Essa variância dá 1422, a estatística observada na amostra. Esteira aqui, peraí. A estatística, então, observada na amostra vai ser igual à diferença das médias amostrais menos a diferença de acordo com a hipótese nula, no caso vai ser zero, dividido pela estimativa do desvio padrão dessa diferença amostral. Aí que entra o uso dessa variância amostral estimada, né? Ponderada também. Bom, essa estatística observada é 1,87. Nós temos um valor positivo, então se a gente optar pelo cálculo do p-valor, a gente tem que olhar para a cauda direita, porque o p-valor implica olhar a chance de ocorrência da amostra que nós temos ou amostras ainda mais extremas. Essa chance vai ser, no caso, igual a 3,56, inferior o alfa 5%, o que nos coloca na região crítica. Nos colocando na região crítica, mesmo não tendo calculado, a gente já sabe, já tem essa intuição, esse resultado então nos leva a rejeitar a hipótese nula. Se eu quero calcular a região crítica, então eu sei que essa região crítica será composta por todos os valores de t maiores ou iguais, né, se você gostar de incluir, a um valor crítico que nós já sabemos que é definido pela função QT, que é de quantile, T da distribuição T de student. Sabemos que essa região, se a gente abre aqui o nosso whiteboard, você sabe que essa região está então aqui à direita, né? Então, essa região representa o meu erro tipo 1, porque são valores da minha estatística que podem me levar a rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, né? Portanto, a gente vai calcular esse valor crítico usando a função QT com 1 menos alfa, porque o input para essas funções estatísticas no R trabalham com a área esquerda, né, desse valor crítico, né? E não devemos esquecer de fornecer também os graus de liberdade. Aproveitando que estamos aqui no quadro, lembra que o p-valor, então, é o cálculo da ocorrência dessa estatística em função da amostra que nós temos ou valores ainda mais extremos. Portanto, o p-valor estaria representado por esta área agora em amarelo, né? A função p de probabilidade T de student nos daria, então, dando como input essa estatística e os respectivos graus de liberdade, a área que está aqui agora em azul, né? Portanto, o nosso p-valor, que vai ser essa probabilidade, vai ser dado por 1 menos esta probabilidade aqui, né? Que foi o que a gente fez. Voltando agora, então, para finalizar a nossa resolução, nós temos, então, que essa região crítica vai ser dada por um valor TC igual a 1,7. A estatística observada é igual a 1,87, portanto, estamos novamente dentro da região crítica, o que nos leva à rejeição da hipótese nula. Ou seja, as evidências nos orientam a admitir a veracidade da afirmação do fabricante, ou seja, o produto dele é superior ao produto do concorrente. Isso com uma chance de erro tipo 1 de 5%. Tá bom, gente? É isso então. Até o próximo.